A paz do Senhor Jesus. Quero desejar um feliz 2023 para todos. E nesse primeiro dia desse ano de 2023 eu quero trazer uma reflexão, a primeira reflexão desse ano. E eu quero abençoar a sua vida, com a palavra de Deus. Eu espero que você também abençoe outras pessoas, principalmente aqueles que não conhecem a Jesus, que você possa compartilhar para que elas conheçam Jesus e, por fim, o reconheçam como Senhor e Salvador das suas vidas. O texto é Mateus capítulo 27, eu quero ler o versículo 1 e 2 e depois eu quero ler os versículos 22 a 26. Vamos falar aqui da morte de Jesus, do seu propósito redentor e tentar de alguma forma mostrar a todos aqueles que ouvirão esta mensagem, esta reflexão, a ver em Jesus o único capaz de salvá-los, de dar alívio às suas almas e de os conduzirem a Deus. Mateus capítulo 27, versículos 1 e 2 diz: E chegando a manhã, todos os principais dos sacerdotes, os anciões do povo, formavam um conselho para matarem Jesus. E manietando o levaram e o entregaram ao governador Pilatos, ou Pôncio Pilatos. Versículos 22 a 26 diz: Disse-lhe Pilatos: Que faria então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Bom, quando lemos os evangelhos, principalmente os últimos capítulos, os nossos pensamentos se voltam para o maior acontecimento da época, que foi a crucificação de Jesus no Calvário. Há aproximadamente 2000 anos atrás, alguém que era totalmente inocente e que nunca havia pecado, após ser acusado de crimes que não havia cometido, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi morto da forma mais violenta e cruel da época. Ele foi crucificado entre dois criminosos. De acordo com os relatos bíblicos, havia naquele dia muitos espectadores. Havia mulheres chorando por compaixão e alguns dos principais da nação judaica que o haviam entregado por inveja aos romanos para ser crucificado. De acordo com os evangelistas, muitos judeus diziam, meneando a sua cabeça, de uma forma zombando, e cruelmente dizendo: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, Filho de Deus. Bom, não se pode negar que Jesus, durante a sua vida e ministério, fez muitas coisas. Expulsou demônios, curou enfermos e até ressuscitou a mortos. Mas nesse momento, Cristo estava vivendo o pior dilema da sua vida. E o clamor do povo naquele dia era: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, Filho de Deus. Bom, sabemos que Cristo poderia sim ter usado do seu poder divino para descer daquela cruz. Eu lembro agora de uma passagem que está no livro de Mateus, no capítulo 26, que diz que quando as autoridades religiosas, sendo lideradas por Judas o traidor, chegaram ao jardim de Getsêmani para o prender, e Pedro, o apóstolo de Jesus, lançou mão de sua espada e decepou a orelha de Malco, o soldado romano, o evangelista Mateus diz que naquele momento Jesus ordena: Pedro, embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Em seguida ele diz: ou imaginas tu que eu nesse momento não poderia orar ao meu Pai,
e ele me colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Então você pergunta, por que então ele não fez? Bom, pelas Escrituras, veremos que Cristo estava vivendo aquilo para o qual ele havia nascido. João, no capítulo 10, versículo 17 e 18 diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Ele diz: tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai, disse Jesus. Já em Mateus, no capítulo 16, verso 21, ele diz: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, preciso, que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes da sinagoga e dos mestres da lei, e fosse morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Já no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44, diz que Jesus explicou: são estas palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo a que meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O plano estava em curso naquele momento. E o momento para o qual ele havia nascido havia chegado. Era o momento da sua morte. Havia um propósito a ser alcançado pela sua morte na cruz. Um propósito estabelecido ainda na eternidade. E ele estava disposto a cumprir esse propósito, este plano, e não havia nada que ele fizesse parar ou lhe impedir, nem mesmo o apelo de Pedro, para que ele tivesse dó ou pena de si mesmo, ou mesmo Satanás, o inimigo das nossas almas, que de todas as formas e usando todos os meios tentou impedir Jesus de chegar à cruz. Ele sabia que o mundo estava perdido, alienado e destituído da glória de Deus, e não havia nada que poderia mudar a triste situação dos homens, a minha e a sua, a não ser a sua morte vicária, redentora na cruz. Então, em obediência voluntária ao seu Pai, ele se despiu de sua glória e veio até nós. E nas palavras do profeta Isaías, ele diz que como raiz de uma terra seca, sem parecer em nenhuma formosura ou beleza que levassem ele a ser desejado, ele foi desprezado, o meu Cristo e o seu. Ele foi rejeitado, mais do que todos os homens, mas apesar disso, foi ele que tomou sobre si as minhas e as suas enfermidades. Ele levou sobre si as minhas e as suas dores. Ele foi transpassado pelas minhas e pelas suas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Foi então a partir desse ato amoroso de Cristo que hoje todos podem se aproximar de Deus, do Deus Santo, o Criador de todas as coisas. O Deus que, por nos amar de uma maneira que jamais poderia explicar, abriu mão da vida do seu único filho para ser morto da maneira mais cruel e vil conhecida na época, a crucificação, para dar a oportunidade de eu recomeçar de novo, de você recomeçar de novo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz que esta é a graça de Deus, que Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosse enriquecido. Agora pense comigo, imagine agora que tragédia seria se Cristo tivesse descido da cruz. Estaríamos todos perdidos, pois não havia em quem crermos, não havia em quem confiarmos para a nossa salvação. Mas graças a Deus, pois o nosso Cristo
apesar de saber que seria terrível, doloroso ele passar pela cruz, ele não desistiu, mas foi até o fim. E nesse 1º de janeiro do ano de 2023, um ano que será de muitos desafios, eu quero convidar você a olhar com fé para Cristo, que te amou incondicionalmente. O confesse agora como Senhor e Salvador da sua vida, pois só nele sua alma estará segura. Feliz ano novo, cheio de muitas bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ouvir sobre Cristo.